Primeiramente, bom dia, Daniele. Agora sim. Bom dia, Sidnei Assis. Eu gostaria de agradecer, antes de mais nada, a 102 Vale FM pelo espaço. Eu quero te parabenizar pela expressividade do seu veículo de comunicação, né, nas mais de 4 décadas aí de existência. Eu estou ciente que o senhor tem um apreço pela segurança pública do nosso estado, pelas nossas atividades. Muito obrigada pelo respeito ao nosso trabalho e pelos 22 anos do seu quadro Coxim Precisa Saber. Muito obrigado pela parte, me sinto não envaidecido, mas honrado, principalmente vindo de uma pessoa como você, que representa uma instituição tão importante que é os papiloscopistas do Mato Grosso do Sul. Bom, eu li a nota aqui, eu já li a nota, tá? Para antecipar, atendendo o seu pedido, tá bom? Bom, aqui a nota, eu só vou ler um trecho, pode ser, Daniela? Sim. Dentre a nota que vocês publicaram na imprensa, o Sindicato de Peritos Oficiais Forenses do Mato Grosso do Sul, reconhecido como o único representante dos peritos oficiais do estado do Mato Grosso do Sul, vem a público esclarecer que jamais barganhou ou promoveu qualquer interferência no sindicato que representa os papiloscopistas do estado do Mato Grosso do Sul, o SINPAP, conforme publicado no dia 10/11 de 2022, ok? Esclarece que a única afronta à Constituição ocorrida foi a transformação de cargo de papiloscopista, Lei 038/89, que tinha como requisitos escolar o nível médio em perito papiloscopista, segundo a Lei 114/2005. Essa nota foi publicada pelos peritos criminais, ok? Ok. Considerar que papiloscopista ou mesmo perito papiloscopista são peritos oficiais, desenvolvendo a função de peritos criminais, peritos médico-legistas ou peritos odontologistas, e é um grande equívoco. A nota diz o seguinte, que considerar que papiloscopista ou mesmo peritos papiloscopistas são peritos oficiais desenvolvendo a função de peritos criminais, peritos médico-legistas ou peritos odontologistas é um grande equívoco. A grande maioria dos papiloscopistas possui formação diversa dos peritos oficiais e executa principalmente atividade administrativa, emissão de RG, atividade, segundo a nota dos peritos criminais, em fase de terceirização e atendimento ao público. Na área criminal, as atividades dos papiloscopistas se resumem apenas à colheita de um único vestígio, impressão papilares, atividade que, embora importante, caminha para a extinção pelo advento da rede integrada de bancos de perfis genéticos e Banco Nacional de Perfis Balísticos, pelos meios a quais, na atualidade, peritos criminais vêm contribuindo na determinação e identificação da autoria e da correlação do autor do local do fato no processo da investigação criminal. O SINPAP-MS, de maneira silenciosa, vem tentando burlar a Constituição no seu artigo 37, inciso 2, ao querer transformar servidores de nível médio em peritos oficiais que ingressaram na carreira com nível superior específico para exercer atividades de alta complexidade. Os peritos criminais não reconhecem vocês como representante deles. Com a palavra, a Daniele, representando aí os peritos papiloscopistas. Ficou ok para a senhora, dona Daniele? Sim, eu ouvi. A senhora agora, o que a senhora pode dizer a respeito disso, dessa polêmica gerada? Está dando uma grande discussão no meio aí, até a comunidade um pouco está meio... Eu falo muito sobre o trabalho de vocês aqui e gerou essa discussão. O que a senhora pode esclarecer e dizer a respeito especificamente dessa nota do Sindicato dos Peritos e qual o objetivo dos papiloscopistas, senhora Daniele? Sidnei, em primeiro lugar eu queria me dirigir, à sociedade da nossa capital da região norte, capital da pesca, de
tantas belas paisagens nos cenários sul-mato-grossenses. Quero dizer que eu tenho um carinho muito especial por Coxim, tenho bons amigos em Coxim, tenho saudade aí do Cantinho da Peixada, e é um prazer dividir essa manhã de feriado com os seus ouvintes. Na verdade, Sidney, toda essa dinâmica da última semana, ambas reportagens tiveram como causa uma decisão judicial que reconheceu a nossa entidade sindical como a legítima representante não só dos interesses dos peritos papiloscopistas, mas também dos peritos oficiais do Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer, Sidney, que no mundo jurídico nós temos uma velha assertiva que diz assim: decisão judicial não se discute, se cumpre. Mas eu acredito que o direito, assim como a sociedade, ele é contemporâneo e ele evolui. Então, eu acho que a assertiva que melhor se encaixaria para esse momento seria assim: decisão judicial se discute sim, mas deve ser cumprida, né? Eu acho que essa frase deixa bem claro a imperatividade das decisões judiciais, embora ainda sujeitas ao duplo grau de jurisdição e às fases recursais, elas precisam ser cumpridas. Então, o que o Simpap fez, para que você entenda? O Simpap emitiu uma reportagem a fim de dar vazão aos seus filiados sobre essa decisão judicial. Não só os filiados, nós temos servidores aposentados que hoje não integram o quadro do sindicato, mas que precisavam estar cientes dessa decisão. Então, nós acabamos dando origem àquela reportagem que serviu de embasamento para essa nota contrária dos peritos oficiais em questão. Para você poder entender a dinâmica, nós temos hoje mais de uma modalidade de perícia dentro da Polícia Civil, onde o perito criminal, em geral, ele atribui a materialidade, e, por outro lado, você tem o perito papiloscopista com atribuição da autoria e com tudo aquilo que é relacionado à identificação. Me permita aqui, já de antemão, rebater a retórica de que o perito papiloscopista se limita à expedição de RG. Isso, além de ser uma inverdade prática, Sidney, ele vai contra as atribuições dos próprios peritos papiloscopistas que estão destacadas na Lei Complementar 114 de 2005, que é hoje a lei que rege a nossa profissão, e eu vou provar para os seus ouvintes por que isso é uma inverdade. Por exemplo, Sidney, quando você tem um cadáver de identidade ignorada, que ele não pode ser identificado de uma outra forma, e ele é identificado através da impressão digital, isso é resultado da atividade do perito papiloscopista. E isso não é essa presidente que está te falando, isso é o inciso 3º do artigo 271 da própria Lei 114. Inclusive, em setembro de 2021, nós tivemos um caso aqui onde um corpo foi encontrado em estado de mumificação dentro do viaduto saída para Três Lagoas, e esse corpo foi identificado graças ao trabalho de regeneração das papilas e posterior identificação necropapiloscópica. Nós temos vários casos de decapitação que também ocorreram na capital, e a identificação aconteceu através das impressões digitais, aqueles cadáveres encontrados com as mãos amarradas, de bruços, onde a identificação só é possível graças ao trabalho dos peritos papiloscopistas, assim como casos de afogamento, vítima de incêndio, dentre tantos outros casos que são rotineiramente atendidos pelos nossos servidores. Quando o cidadão tem o seu veículo furtado ou roubado, Sidney, e a autoridade policial requisita a perícia papiloscópica, é justamente o perito papiloscopista quem trabalha no veículo na busca de fragmentos de digitais que serão revelados, decalcados e inseridos no sistema para fins de identificação da autoria delitiva. Isso também é atividade do perito papiloscopista, também está respaldado em lei, inciso 1 do artigo 271 da Lei 114. Quando o cidadão tem sua casa furtada, Sidney, toda revirada, o seu comércio invadido, a sua associação depredada, aquele cenário de caos, novamente a autoridade policial requisita a perícia papiloscópica. É o perito papiloscopista quem analisa a cena, faz a busca por fragmentos de digitais que serão revelados, decalcados e inseridos no sistema para fins de colaboração na identificação da autoria delitiva. Quando acontecem, por exemplo, crimes como latrocínio, sequestro, homicídio, e a autoridade policial requisita a perícia papiloscópica, são os peritos papiloscopistas que trabalham a cena do local de crime, que buscam por objetos que possam ser periciados para também diligenciar na busca dos possíveis autores.
Nós tivemos um caso, por exemplo, Sidney, bem emblemático aqui em Campo Grande, da identificação de 2 possíveis autores de um crime hediondo em setembro de 2021, um caso de extorsão mediante sequestro em Campo Grande, que foi inclusive objeto de moção de congratulação pela Assembleia Legislativa para a perícia papiloscópica. E eu gosto de falar com propriedade desse caso, porque eu era uma das peritas papiloscopistas plantonistas, e nós identificamos em menos de 24 horas 2 dos possíveis autores do delito. O mesmo acontece, Sidney, quando essa análise é feita em laboratório. Nós tivemos um caso, por exemplo, que durante a perícia de 13 amostras de vidro de uma garrafa de uísque que foi utilizada como arma de crime, foi possível também identificar o autor. Foi produzido um laudo positivo de identificação que ajudou na condenação do réu. E isso tudo são atividades que se repetem todos os dias, não só na capital, mas também do interior. Quando você tem, por exemplo, a representação de uma pessoa por meio de uma imagem, ela é descrita de forma abstrata, os seus aspectos físicos gerais, específicos, popularmente conhecido pela população como retrato falado, o profissional responsável por preparar o retrato falado também é o perito papiloscopista. E aqui nós tivemos um caso bastante polêmico, que foi o do Maníaco da Cruz, cujo retrato foi feito por uma perita papiloscopista. E isso também é atribuição garantida em lei, artigo 271, inciso 8º. Quando acontece, Sidney, identificação criminal de um indivíduo, ou seja, quando a pessoa é presa e essa pessoa incide em um dos casos da Lei 12.037 e precisa ser submetida à identificação criminal, esse processo datiloscópico e fotográfico, que vai ser juntado aos autos da comunicação da prisão em flagrante, ou até mesmo do inquérito policial, isso é feito por um perito papiloscopista. Isso também está previsto no inciso 7 do artigo 271. Então é importante mencionar, Sidney, que esse banco de dados que se dá pela coleta das impressões digitais, tanto no cadastro civil quanto no cadastro criminal, quem faz a manutenção desse banco de dados é justamente o Instituto de Identificação. Por isso que quando o cidadão necessita, por exemplo, de um atestado de antecedentes criminais no âmbito da Secretaria de Justiça, esse atestado também é emitido pelo Instituto de Identificação. Então você vê que a atividade do perito papiloscopista, ela não se exaure na identificação civil, tampouco na expedição do documento de RG. O perito papiloscopista, eu ressalto que ele é sim o responsável também pela identificação civil, que a sociedade conhece como RG, mas me permita aqui, Sidney, fazer uma importante constatação, que o que compete ao perito papiloscopista é supervisionar a coleta, e isso também está determinado em lei. A Lei Complementar 237 de 2017 alterou a Lei Complementar 114 e elencou como trabalho do perito papiloscopista a coordenação dessa coleta. E por que isso acontece? Porque essa coleta multibiométrica, quando o cidadão vai fazer o RG, é feita a coleta da impressão digital, da foto e da assinatura. Depois dessa impressão digital, ela vai passar pelo NPCI, que é um núcleo que faz análise do controle de qualidade do confronto biométrico e biográfico das informações. Esse núcleo ele identifica possíveis fraudes e divergências, como, por exemplo, o quê, Dani? Duplicidade de documentos. Algumas pessoas, por exemplo, tentam fazer mais de um RG usando certidões distintas, e é justamente o apostamento dessas digitais que nos permite constatar tratar-se da mesma pessoa. Então você percebe que mais do que fazer o RG, que hoje é coletado sim por uma empresa terceirizada, a atribuição do perito papiloscopista é a verificação desse trabalho e o controle desse banco de dados. E é justamente esse banco de dados, repito, tanto da coleta do RG quanto da identificação criminal, que nos permite ter um banco de dados onde serão confrontados os fragmentos digitais coletados em locais de crime e também quando da identificação de pessoas vivas ou mortas. Então você pode perceber que a atividade do perito papiloscopista, ela não está de forma alguma reduzida somente à expedição do RG. A própria Lei 114 deixa isso muito claro. Eu destaco ainda que o inciso 1º do artigo 271 deixa claro ser atribuição do perito papiloscopista a elaboração dos laudos referente às perícias que ele procede, sendo inclusive esse perito, muitas vezes, Sidney, ouvido na fase judicial. Não raras vezes o magistrado solicita a nossa oitiva para melhor detalhamento do nosso laudo e também esclarecimento de dúvidas. E quem que emite laudo no Brasil? O perito. E o perito papiloscopista, ele é signatário de seu laudo. Ressalto, o perito papiloscopista faz sim parte da atribuição da cidadania, através da identificação civil, assim como ele procede à identificação criminal, é o gestor desse banco de dados, atualizando e inserindo informações continuamente, é o perito responsável pela identificação de pessoas vivas,
pela identificação de cadáveres, pela realização de perícias em veículos, residências, comércios, objetos e afins, para ajudar a autoridade policial a trabalhar na identificação da autoria delitiva. É o perito responsável pela confecção do retrato falado, pelo confronto direto, que é o trabalho de realizar ali de pronto o confronto entre as impressões coletadas no local de crime com a do acervo, ou até mesmo com o do suspeito apresentado pela autoridade policial. Então a gente percebe que é uma inverdade tentar reduzir o trabalho do perito papiloscopista à expedição de RG, quando na verdade ele é o supervisor e o gestor desse banco de dados. Você vem conseguir esclarecer para o seu ouvinte essa questão do RG? Não, perfeitamente, claro como o sol que está queimando aqui a terra do pé de cedro. Você está ouvindo ao vivo aqui no programa Coxim Precisa Saber, com Sidney Assis, na nossa ronda policial, a senhora Daniele. Ela é representante legítima de fato e de direito do SINPAP, o Sindicato dos Peritos Legistas do Mato Grosso do Sul. Eu não vou abrir para pergunta para ouvinte, porque está pipocando aqui por questão de ordem, mas porém eu só vou fazer uma pergunta de um ouvinte aqui, só essa, e um detalhe. Estão dizendo aqui, mandaram um zap aqui, que tem pessoas que desconhecem as atribuições do perito papiloscopista. Eu conheço como ninguém, porque eu atuo no segmento policial há muito tempo como repórter. Estão dizendo aqui, ó, Sidney, pelo que eu estou vendo aí, pelo que eu estou ouvindo, a narrativa da senhora Daniele, as atribuições do perito papiloscopista vai muito mais além do que a gente imaginava. É a pessoa que escreveu aqui. Outro detalhe, eu vou fazer uma leitura aqui bem rápida, que foi publicado pelo SINPOF, né? Que é o Sindicato dos Peritos Criminais. O recado, a nota diz o seguinte: o SINPOF-MS é o único e legítimo representante dos peritos oficiais no estado do Mato Grosso do Sul. Atua não somente na defesa dos seus legítimos membros, bem como na dos milhares de profissionais graduados que buscam a carreira de perito oficial pelos meios legítimos, concurso público, e permanecerá atenta e compromissada em não deixar que ocorra mais um trem da alegria em nosso estado. Nota-se, mais uma vez, que a categoria de peritos papiloscopista tenta entrar em uma carreira sem realizar o devido concurso público, com viés apenas de buscar ganho salarial, sem mais nada a oferecer. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? Sidney, eu comecei a minha fala aqui ressaltando ao senhor a máxima do direito que decisão judicial não se discute, se cumpre, porém fiz uma adaptação na assertiva dizendo que decisão judicial se discute sim, porém precisa ser cumprida. Eu acho bastante temeroso a gente começar uma reportagem dizendo que é o legítimo representante quando acabamos de ter uma decisão publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região, que declarou nulo o registro sindical. Nulo, inexistente. Então, sobre essa assertiva, é o que eu tenho a declaração. Perfeito. Neste momento, o SINPAP é o sindicato reconhecido pelo TRT como representante dos peritos papiloscopistas e peritos oficiais do estado do Mato Grosso do Sul. A respeito da sua leitura sobre o nível médio, os peritos papiloscopistas no Mato Grosso do Sul sempre estiveram em consonância com a lei. Eu destaco que desde o ano de 2005, para o ingresso na carreira de perito papiloscopista, é necessário que o candidato possua um nível superior. Destaco ainda que o Código de Processo Penal, Sidney, passou a exigir a formação a superior no ano de 2008, quando da alteração do artigo 159. Quer dizer, o Mato Grosso do Sul já exigia o nível superior antes mesmo da alteração do CPP. Paralelo a isso, nós temos a ADI, que julgou
O mesmo caso no Distrito Federal, que já concedia o direito ao perito papiloscopista ser perito, desenvolver as suas atribuições antes mesmo da alteração do Código de 2008. Em especial no Mato Grosso do Sul já era exigência desde o ano de 2005. Agora, a respeito da transposição de cargo, a ADI 5182, ela já deixou claro e cristalino não tratar-se de transposição de cargo, em razão da similaridade de funções que eu já expus para você aqui hoje. Se o Código de Processo Penal diz claramente ser requisito indispensável para a propositura da ação, indícios de autoria e de materialidade, é evidente que ambas perícias, tanto aquela que concede a materialidade quanto aquela que concede a autoria, trabalham para o mesmo fim e recebem o mesmo tratamento do Código de Processo Penal. Além disso, Sidney, a própria lei que criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, ela já elencou os institutos em igualdade de condições. Eles estão listados da mesma forma no inciso 10, Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, sem atribuir nenhuma distinção entre eles. Eu destaco ainda, Sidney, e aqui eu acho bastante importante a gente crivar, que toda alteração que foi feita na legislação do Estado do Mato Grosso do Sul passou pelo crivo de, então, na época, 23 deputados estaduais. Toda alteração passou pela Comissão de Constituição e Justiça, as mesas diretoras e afim. A gente precisa lembrar que a função da Casa de Lei é justamente debater, propor e, acima de tudo, fiscalizar a edição de lei. Dizer que houve transposição de cargo parcelada ou silenciosa é a mesma coisa que dizer que o trabalho de fiscalização do Poder Constituinte não foi feito, o que vai na contramão de uma Assembleia Legislativa tão proativa quanto é a nossa aqui no Mato Grosso do Sul. Você também mencionou sobre o banco do perfil genético, e me permita aqui, antes de fazer qualquer ponderação, emprestar as palavras do ministro Luiz Fux, quando ele citou o ministro Lewandowski, consignando que não existe hierarquia na atividade pericial. Nenhuma é mais importante do que a outra. As perícias se complementam quando necessário. Sobre o banco de perfil genético, é importante destacar que hoje nós não temos esse banco completo do estado do Mato Grosso do Sul. Esse banco começou sendo criado, em um primeiro momento, em obediência a uma solicitação da Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que determinou a coleta de internos condenados por crimes sexuais e por crimes hediondos. Inclusive, eu fui uma das peritas papiloscopistas designada para acompanhar os peritos dentro dos presídios para realizar essa coleta, e um dos campos do formulário de coleta desse material genético, sabe para que era, Sidney? Era justamente para realizar a coleta da impressão digital, cuja coleta foi realizada pelo perito papiloscopista. Isso evidencia o quê? O reconhecimento da impressão digital como meio certeiro de identificação a ponto de compor o formulário. Eu destaco ainda que esse trabalho de coleta ele foi realizado em formato de mutirão, ele não existe ainda de forma permanente dentro das unidades prisionais. E dizer que o banco de perfil genético ele leva à extinção da perícia papiloscópica é mais uma inverdade. Por quê? A Lei 12.654, que passou a prever a coleta de material genético, ela acresceu o parágrafo único do artigo 5º. O que ela colocou lá? A Lei 12.037, 1º de outubro, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. A identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. E daí o legislador vem especificando a maneira a qual esse banco de dados deveria ser coletado, gerenciado, os pormenores. Veja bem, a Lei 12.037 não sofreu nenhuma revogação, em especial no que diz respeito à identificação criminal e o processo datiloscópico, que permanecem lá intactos. O que a Lei 12.644 fez foi acrescentar a identificação criminal também poder abrigar o material biológico. Então, a criação lenta, sistêmica e progressiva desse banco de dados jamais foi feito com o condão de inviabilizar ou de extinguir a identificação papiloscópica, como se pretendeu afirmar. E vamos lá, vamos pelo aspecto prático. A identificação pelo material genético, ela precisa de uma série de exigências. Instalações ambientais, marcadores moleculares específicos, métodos de interpretação específicos, materiais específicos, além do custo financeiro para a manutenção de um banco de DNA. A identificação pela impressão digital, ela pode ser feita ali na hora por um perito papiloscopista, através de um confronto direto, por exemplo, se valendo apenas da expertise do perito, a impressão padrão e a impressão questionada.
Por exemplo, em desastres de grande proporção, onde as vítimas precisam ser identificadas, já pensou ter que ir atrás do material genético dos familiares de todos os envolvidos no acidente, para você poder excluir ou confirmar uma identidade, já que a gente não tem um banco genético de todo cidadão? Diferente da impressão digital, que pode ser coletada diretamente ali na hora, inserida no sistema EBS ou até mesmo confrontada. Quantas pessoas hoje, Sidney, na nossa sociedade não possuem RG, que faz parte do nosso banco de dados? Bilhões de pessoas. Ou seja, o nosso banco de dados, que começa ali na identificação civil e por isso a gente supervisiona para ter uma coleta com padrão de excelência, ele não é restrito às unidades prisionais, como hoje é a realidade do banco do material genético. Nós temos um banco que vem da identificação criminal, sim, mas somados a isso, nós temos o banco civil, que compreende basicamente 90% da população sul-mato-grossense. Afinal de contas, quem não tem RG, certo? Então, essa facilidade nos permite consultar digital, não só do nosso estado, mas também nos estados adjacentes, através da solicitação de uma consulta, que às vezes demora só minutos para ter uma resposta. Eu tomo como exemplo, Sidney, uma tragédia que nós tivemos aqui em Porto Murtinho, quando o barco hotel naufragou e aquelas vítimas foram rapidamente identificadas por 2 peritas papiloscopistas pela impressão digital. Brumadinho, das primeiras 150 mortes confirmadas, 128 foram identificadas pela impressão digital. Então você vê que o nosso trabalho começa na identificação civil, mas de maneira nenhuma ele se exaure ali. E apesar disso, eu preciso ressaltar aqui que o nosso pensamento nunca foi de exclusão. O nosso pensamento é na mesma linha do ministro Luiz Fux. Não existe valoração entre as perícias. Até porque, me permita fazer um destaque aqui, que esse é, inclusive, o condão que tem aí o nosso direito no Brasil, né? O princípio da valoração das provas e do livre convencimento do magistrado. Isso prova que não existe hierarquia entre as provas. Tanto o banco de material genético quanto a perícia papiloscópica têm o mesmo valor. Qualquer afirmação em sentido contrário seria mero juízo de valor, que nem mesmo o Código de Processo Penal se atreveu a fazer. Aliás disso, o Código de Processo Penal me permite também ressaltar que ele utilizou o termo perito, sem tornar a atividade pericial exclusiva de uma ou de outra categoria. E por fim, não menos importante, já que estamos tanto falando da decisão do magistrado do TRT, permita-me aqui destacar as palavras do próprio magistrado, abre aspas, função de peritos papiloscopistas e função de peritos criminais não são somente similares em virtude das semelhanças de condições profissionais de seus ocupantes, mas também idênticas em muitas características, já que a atribuição principal de ambas é auxiliar na produção de provas em processos criminais, que é justamente a razão de ser e de existir, né, Sidney, de ambas categorias, subsidiar a autoridade policial e o poder judiciário. Então, o banco de perfil genético, ele não foi criado, como você pode ver, para extinguir ou para caminhar para um processo de extinção a perícia papiloscópica. Muito bem, você está ao vivo com o Sidney Assis. Tá saindo aqui o meu retorno aqui, DJ? Você está, agora beleza. Você está ao vivo com o Sidney Assis, aqui no Coxim Precisa Saber. A Daniele, ela é representante de fato e de direito do SIMPAP, que é os peritos papiloscopistas do Mato Grosso do Sul. Uma entrevista muito produtiva e de muito interesse, de utilidade não só dos profissionais que atuam na área, mas também da população, para você conhecer um pouco mais a respeito dessa situação. Doutora, eu vou deixar a nossa tribuna para as suas considerações finais, tá? Nós temos mais quatro minutos. Cortou aí, DJ? Nós temos mais 4 minutos. Eu vou deixar a nossa tribuna, está bem explicado. O senhor Sebastião, que representa os peritos criminais do Mato Grosso do Sul, ele vai falar aqui na sexta-feira. Se a senhora puder aí ouvir, ok, através do facebook.com/vale102fm, ou você entra no meu Face e compartilha a minha página, Sidney Assis Radialista, Sidney com demudo e Y no final, Sidney Assis Radialista. Esse programa está gravado, você pode revê-lo, assistir e ouvir o dia e quantas vezes você quiser, que é um assunto que não se esgota aqui. Isso eu estou falando para toda a população, porque o trabalho de vocês é para o povo, né? E não só dos peritos papiloscopistas, como dos peritos criminais, é um trabalho de utilidade para o povo. Então, assim, o programa está gravado para quem quiser ouvir. Eu vou deixar a nossa tribuna para suas considerações finais, tá? Temos 3 minutos e meio. Então, só uma pergunta aqui. O salário do papiloscopista
é muito menor do que do perito criminal? Pergunta que veio por telefone, que eu não vou abrir para pergunta, só essa que eu achei, porque aqui diz que a nota publicada que há um interesse financeiro em cima dessa causa aí dos peritos papiloscopistas. O salário do papiloscopista é muito inferior ou muito menor do que o do perito criminal? E estão perguntando assim, se é obrigatório ou não o perito papiloscopista ir numa cena de crime de morte, ir num local de um acidente na rodovia, que eu acompanho logo o trabalho dos peritos aqui, é de madrugada, é de dia, na chuva, é no sol, é no feriado, é na hora do almoço, é amanhecer no dia, tem que se deslocar para BR, São Gabriel, para Sonora, para vários locais aqui, longe, Pantanal adentro, e também, doutora Daniele, não tem dia nem tem hora. É uma pergunta que eu achei interessante. É necessário o perito papiloscopista ir numa cena de crime de morte, num acidente com morte, ou especificamente não? Ok. Posso responder? Já para finalizar, tá, doutora? Tá, vamos lá. Em primeiro lugar, me permita fazer a constatação que o trabalho do perito papiloscopista, ele não pode agir de ofício. Ele fica condicionado à requisição e à valoração da autoridade policial, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia, se ele achar que é necessário a presença do perito papiloscopista naquele local, se ele acreditar que ali tem vestígios que possam ser levados à identificação da autoria, ele vai requisitar o trabalho do perito papiloscopista e o perito papiloscopista vai comparecer ao local, fazer vai revelar os fragmentos, vai decalcar e depois ele vai fazer a identificação da autoria e ele vai fazer o laudo. Com relação ao Brasil, você mencionou um pouquinho antes, e eu esqueci de rebater, que você disse que é uma celeuma que está sendo discutida a nível de Brasil, e eu quero te dizer que a nível de Brasil isso está muito bem encaminhado. Inclusive, nós temos uma carta da ABC, que é a Federação dos Peritos Criminais. Nós estamos trabalhando juntos em Brasília para aprovar a PEC 76 e 19, e a própria ABC não vê óbices a unificação das carreiras no Mato Grosso do Sul, justamente pela similaridade de funções e porque no Mato Grosso do Sul nós já somos tratados como perito, tanto que a lei nos chama 24 vezes pelo nome de perito papiloscopista. Eu preciso destacar que os peritos papiloscopistas nunca buscaram adentrar na seara de atuação de outra categoria. O que se busca é o reconhecimento da nossa atividade como a perícia oficial que ela já é. Tanto que na lei que regulamenta a nossa atividade, o termo empregado por 24 vezes no texto legal é o termo perito papiloscopista. Além disso, a lei 12.030 ela é exemplificativa e não taxativa, como já ficou demonstrado na ADI 5182. Então, o que se busca? É atualizar as legislações estaduais a fim de oferecer aos peritos papiloscopistas do Brasil o mesmo tratamento às demais categorias periciais, já que são peritos em igualdade de condições. A questão de unificação das carreiras, ela tem sido, na verdade, uma contraproposta dos estados, abordado como uma questão de direito público. Em razão da similaridade de funções e do melhor aproveitamento dos recursos públicos, os entes federativos têm avaliado a hipótese de unificação como um melhor entendimento do princípio da eficiência e da economia, do que apenas fazer o puro reconhecimento da atividade papiloscópica. Daí o motivo pelo qual alguns estados já trabalham com a unificação, como o Espírito Santo, o Piauí e outros, devidamente apreciado pelas comissões de Constituição e Justiça. Então, Sidney, nunca foi sobre uma questão eminentemente salarial, mas sim uma questão de justiça, diante desses laudos que já são utilizados pelo poder público em igualdade de condições. Eu destaco ainda que a nível administrativo, os peritos papiloscopistas podem ocupar os mesmos espaços dos peritos criminais, tanto que já tivemos um perito papiloscopista ocupando a posição de coordenador geral de perícias, porque a própria lei complementar 114 permite isso. Paralelo a isso, a própria PEC federal, que visa a padronização da polícia científica, ela já engloba abrigar os peritos papiloscopistas sobre uma mesma estrutura, e ela tem recebido manifestação favorável. A gente acredita que é uma condição de quando vai acontecer, não de se vai acontecer. É algo que já vem se construindo a nível federal. Eu reitero que não existe valoração entre as provas periciais. O que se busca é o reconhecimento dos peritos papiloscopistas que já atuam desde 1903. A nossa luta é pelo reconhecimento do nosso trabalho.
eu jamais depreciaria uma outra atividade pericial, justamente porque nós entendemos que cada trabalho contribui de alguma maneira para o produto final, que no caso da segurança pública é o inquérito policial e é a ação penal. Na mesma proporção, Sidney, que cada ser humano é único e singular nessa terra. E é justamente sobre essa afirmação que a essência da papiloscopia se justifica, a singularidade e a contribuição específica de cada ser humano nessa terra. Maravilha. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Eu quero deixar bem claro à senhora que essa tribuna, que está há 22 anos no ar, que tem uma pauta voltada muito à questão da segurança pública, não só no município, região e no estado, ok? Está à sua inteira disposição. Sempre quando a senhora tiver algum assunto de interesse público, especificamente para a região norte e Coxim, que é a maior cidade do norte, aqui é o único local que tem o batalhão da PM, o corpo de bombeiro, a 6ª delegacia PRF, aqui tem o núcleo regional de perícias, o Instituto Médico Legal e o Instituto de papiloscopia. Para a senhora ver a importância do nosso município, como a senhora já relatou muito bem. Muito obrigado pela sua participação. Sexta-feira, o senhor Sebastião, representando os peritos criminais, é o nosso convidado para estar aqui falando sobre esse assunto, e eu deixo a nossa tribuna para as suas ponderações finais. Doutora Daniela, da papiloscopista, muito obrigada. Bom feriado e Deus abençoe. O repórter Sidney Assis, que está em QAP 24/7 em loco, está à disposição. Sidney, eu quero mais uma vez agradecer a 102 Vale FM, eu quero agradecer aos seus ouvintes. Com certeza, a sociedade de Coxim já foi atendida por um perito papiloscopista, seja ali na atribuição da cidadania, através da expedição do documento do RG, seja na solicitação de um atestado de antecedentes, seja numa perícia que foi realizada no seu comércio, na sua casa, no seu veículo. Então, o que a gente pede é realmente o apoio da sociedade em reconhecer o nosso trabalho na qualidade de oficial que ele já é, como o próprio Código de Processo Penal dá a mesma valoração, tanto a produção da prova de autoria quanto a produção da prova de materialidade. E eu agradeço a participação, eu agradeço o espaço, eu desejo um bom feriado para Coxim, um bom feriado para você, e lógico, quero te fazer o convite de que quando você estiver em Campo Grande, que você venha visitar o nosso sindicato, representantes peritos papiloscopistas e peritos oficiais do Mato Grosso do Sul. Tenham todos um bom dia.